Marcelo Villanova. Para sua primeira tatu, ele decidiu eternizar na pele um desenho com as fachadas de duas casas, a da avó e a de um amigo que já faleceu. A reação da avó ao ver o desenho pela primeira vez e o resultado comoveu as redes sociais. E quem conta detalhes dessa história é o nosso querido repórter Lohan Lima. Linhas que formam desenhos, que se eternizam na pele. Assim podemos definir a tatuagem. E na história que nós vamos contar hoje, ela traz um significado mais que especial. Traz uma relação de pertencimento. Para entendermos melhor o sentimento por trás dessa história, é interessante saber mais sobre o conceito de lugar. Segundo as geógrafas Moreira e Espanhol, o lugar se estrutura na relação do eu com o outro. Ele é o palco da nossa história, em que se encontram as coisas, os outros e a nós mesmos. Ou seja, através das relações ao nosso redor em um determinado espaço, podemos construir um lugar, que a partir daí possuirá uma importância sentimental. É assim que o Marcelo lembra da casa de sua avó, mais especificamente durante a infância. Tanto é que decidiu fazer uma tatuagem e mostrar a Dona Bela de 94 anos. O momento foi registrado e viralizou nas redes sociais. Olha só! Minha casa! E aqui comigo os protagonistas dessa linda história. O Marcelo, que é o neto da Dona Bela, e também a Andressa, a tatuadora responsável por aquela obra de arte. Marcelo, antes de mais nada, eu queria saber de você qual sua relação com aquela casa. É a casa que eu passei a infância, casa de meus avós, em Jiquié, na Bahia. Então, boa parte da minha vida, até os 20, sei lá quantos, até os 30 anos, eu acho que chegou, eu passei por ali. E depois de tanto tempo, como é que surgiu a ideia de você eternizar na sua pele aquela memória? Cara, tatuagem sempre foi uma coisa. É a minha primeira tatuagem. A primeira? É, a minha primeira tatuagem. Então eu sempre quis que fosse algo que jamais eu pudesse me arrepender. E tem um sentido de que eu também não queria nunca esquecer de onde eu vim, ou o lugar com o qual eu me identifico, as pessoas e tudo. Então por isso eu optei por fazer como primeira tatuagem a rua que me marcou tanto assim na vida. Agora, aquela figura, ela veio da sua cabeça, da sua memória afetiva, ou existem essas fotos? Não, então. Deu um trabalho, eu dei trabalho à família, grupo de WhatsApp e tal, pedindo o que eles tivessem de recordação da arquitetura da casa na década de 80, final de 80 e 90, que tinha um portão, uma arquitetura diferente. E aí a gente encontrou retalhos dessas fotos, fotografias mesmo. Eram muito poucas fotografias. Então, através dos retalhos das fotos e da disposição delas, eu aí conversei com a Andressa é arquiteta. Então, acho que isso tornou a coisa um pouco mais fácil e ela reconstituiu a casa como era no final da década de 80, no início da década de 90 ali. Bom, então você chegou com essas fotos, conversou com a Andressa. Andressa aceitou esse desafio, afinal de contas, a casa não estava inteira nas fotos? Não, ele tinha umas fotos dela antigamente, mas não no tempo que ele passava lá. Então, com as imagens que ele mostrou e me falando como eram, eu fui montando o desenho. E me fala como foi aceitar esse desafio. Foi uma das artes que eu demorei mais para fazer por causa de cada detalhe, por causa de todos os mínimos detalhes que ele queria colocar no desenho, mas no final valeu a pena, porque até isso ela lembrou quando ela viu a imagem. Ela lembrou até da posição das árvores quando ele mostrou a tatuagem. Foi a primeira vez que você tatuou uma casa? Foi, apesar de ser formada em arquitetura, eu nunca tatuei. Eu sempre desenhei casas, mas eu nunca tinha tatuado uma casa. Foi um pedido um tanto quanto inusitado? Foi, mas eu adorei fazer. Será que vai ter mais gente também procurando para tatuar casas? Nos comentários eu vi muita gente falando que queria tatuar justamente a casa da avó, porque foi uma ideia muito boa. Marcelo, também essa relação sentimental e de pertencimento com a casa dos avós é muito forte entre a gente, né? Eu também, particularmente, tenho histórias muito bacanas da minha família com os meus avós nas casas deles. Mas eu queria saber de você
como foi para você acompanhar toda essa repercussão que isso gerou na internet, né? Porque, olha só, várias pessoas estão com a mesma ideia que você teve. É a primeira vez que isso acontece comigo. Assim, foi uma loucura porque eu estava numa semana muito corrida de trabalho e tudo. E na verdade eu acordei com notícias, os amigos me mandando. E a Andressa me mandando também as matérias, as coisas e tudo mais. E eu fui olhando na medida que dava tempo e para mim eu achei interessante, na verdade, o movimento. É curioso, eu nunca tinha feito parte. Assisto, vejo, participo como seguidor, admirador de algo que é muito bacana, mas nunca tinha feito parte. Eu achei curioso a forma como acontecem as coisas. Agora, a reação da Dona Bela foi incrível, olha só. Minha casa. Mas tá um plástico ainda nisso. 2 esquilos. Mas isso não é tatuagem. Não é. É porque eu fiz terça-feira. Ai, que não pode tirar, Aí não. tem que deixar. Não, vou tirar hoje. Vou tomar banho e vou tirar. Mas o plástico é pra proteger. E não solta mais, não. Nunca mais. A rua. Minha casa. Minha casa. Olha. Andressa, ao ver essas imagens, né, é impressionante como o seu trabalho é reconhecido pela Dona Bela, né? Sim, eu achei incrível, porque ela conheceu a casa, ela olhou um pouquinho a imagem e ela reconheceu que era a casa dela pelo desenho. 94 anos e a Dona Bela reconheceu a casa com todos os detalhes e foi um momento de muita emoção. Eu tenho certeza que para nós que acompanhamos o vídeo foi emocionante, imagino para vocês no momento. Sim, foi filmado por um primo e na verdade o que estava muito na cabeça da gente era a reação dela com relação à tatuagem, que na verdade não se falava sobre esse assunto em casa. E ela está com 94 anos. Mas minha avó sempre foi uma pessoa muito à frente de todos nós, assim. E a gente queria muito fazer essa surpresa a ela, na verdade. Eu tatuei, mas eu tive ajuda de primos e tal para poder catar as fotos, para fazer e tudo mais. E eu acho que o mais curioso é a idade e como ela reage ao fato de uma tatuagem. Não é algo que a geração dela naturalmente receberia como algo, pô, você fez uma tatuagem, vamos aqui celebrar alguma coisa. Então eu acho que isso é o mais gostoso do vídeo, eu acho, o mais gostoso da reação dela. Porque também a tatuagem levou ela para aquela época. Sim, levou. Depois do vídeo, depois do stop do vídeo, a gente conversou e falou, e ela lembrou de coisas e lembrou do meu avô e outras coisas mais também. Então isso foi bonito também. Agora eu fiquei sabendo que a Dona Bela mandou um recado pra gente, é verdade? Sim, tá aqui comigo. A tatuagem me fez lembrar do meu passado. Naquela casa que eu morei por tantos anos. Com o amor de meu marido, de meus filhos. Junto dos meus vizinhos, dos meus amigos, dos meus parceiros de biriba. E minha casa só vivia cheia porque eu gostava de ir minha casa. Eu tratava com carinho, com amor, com alegria. Eu fazia tudo para ter sempre as pessoas dentro da minha casa. Naquela casa que me fez tanta recordação. Muitas recordações. Muitas alegrias que eu passei ali. Quando eu vim embora para Salvador, fiquei muito triste. Porque eu gostava da minha casa, gostava da minha rua, gostava da cidade. Mas aqui estou bem, graças a Deus. E os netos e os filhos me prestando, fazendo surpresa, me prestando homenagem, me prestando alegria, me fazendo todas as vantagens. Que bom a minha vida. E Deus abençoe a todos nós. Eu estou muito feliz, graças a Deus, muito feliz com todo esse amor que Deus tem me dado também. Andressa, e para você,
O que é que fica de significado para a sua tatuagem, essa repercussão incrível nessa história? Eu achei incrível, porque eu nunca imaginaria que uma tatuagem minha pudesse trazer tantas lembranças para tanta gente e tantos comentários positivos. E uma felicidade para o Marcelo e para a vozinha dele também, né? Que ficou super feliz com a tatuagem. Coisa linda, né, gente? Agora, Marcelo, e outras pessoas também que se identificaram com aquele momento, também pela sua avó, aceitar de boa essa tatuagem com toda essa referência e se identificar. É uma das coisas que eu acho, é uma das graças, né, que é a reação de uma senhora que é de uma outra geração completamente diferente, onde tatuagem não era bem recebido, né, de forma alguma. E ali ela entende que é algo que nunca mais vai se apagar e é algo que também não vai apagar da memória dela, que é a memória da casa e da vida que ela teve. Tudo. Então a tatuagem ali para ela ganhou um significado que talvez para a geração dela não existisse até então, né? É isso. O tempo passa, mas os bons sentimentos ficam. Principalmente quando guardamos os momentos em lugares especiais. O Marcelo preservou um pedaço de sua vida na casa da Dona Bela e fixou em si através de tatuagem. Agora, aquele lugar ficará marcado não só na pele, mas sobretudo no coração. Ai, que história linda, gente. Ó, que homenagem do Marcelo. Que lindo esse trabalho da Andressa. Dona Bela, ainda mais bela com esse sorriso. E ela fala tão lindo, tão meigo. Um beijo para essa família maravilhosa. Que legal, né? A gente acompanhou essa história nas redes sociais e eu não imaginava que era daqui de Aracaju, né? E a Luíse na produção aí junto com a Mariana encontraram, né? Essas duas são demais, através aí das redes sociais, entraram em contato e a gente fica feliz, né? De saber que histórias como essas, né? São presentes ainda no nosso dia a dia, uma homenagem para uma avó. Nossa, a gente fala, né? A avó é mãe duas vezes, aquele amor em dobro. Então que a gente cuide, trate, né, muito bem da nossa vozinha. Que lindo exemplo, viu, desse neto. Parabéns para vocês. Que bela história para começar a segunda-feira, né?